Com esse bloqueio por determinação de um juiz de Sergipe, muita gente está redescobrindo uma das funções do celular, telefonar. O goianiense não vê a hora do aplicativo voltar a funcionar, porque muitos estão tendo prejuízos. É o que você confere agora nessa reportagem de Marcelo Velasco. Hoje as pessoas amanheceram olhando mais para o horizonte, com as mãos livres, nada de cabeça baixa, de olho no celular. Mas e agora? Onde está o aparelho? Tá guardado, sem WhatsApp, né? O aplicativo foi bloqueado ontem às 2 da tarde por decisão da Justiça e deve ficar suspenso até a tarde de quinta-feira. O pedido foi feito por um juiz de Sergipe. O bloqueio foi pedido porque o Facebook, dono do WhatsApp, não cumpriu uma decisão judicial de informar à polícia o nome dos usuários do aplicativo que estariam trocando informações sobre a venda de drogas, o que estaria atrapalhando as investigações. A multa pelo descumprimento da decisão por parte das empresas de telefonia é de R$500 mil por dia. O WhatsApp informou em nota que não tem essas informações. Mesmo assim, o serviço foi suspenso, prejudicando mais de 100 milhões de usuários no país. Estou tentando falar com vários clientes e não consigo. E a gente perde muito, um prejuízo muito grande. Esse taxista perdeu clientes e corridas com a suspensão do serviço e já acumula prejuízos. Nós fazemos umas 30 corridas no dia, caiu uns 20%, está fazendo umas 25%. No lugar das mãos, o celular hoje é visto na orelha, como era antigamente. As pessoas redescobriram que o aparelho também serve para ligar para outras pessoas. Cleia é um exemplo. Fez e recebeu várias chamadas de ontem para hoje. Se eu recebi umas 10, recebi umas 20. Quem tenta conectar não consegue, não adianta. Sem o WhatsApp, muita gente buscou outros aplicativos para se comunicar. Todo mundo está usando outro aplicativo agora. O Telegram chegou a travar por tantos acessos para baixar o aplicativo. Mas tem gente que nem se importa com esse tipo de comunicação. Para mim não faz diferença, eu só converso com meu esposo, não tem tanta necessidade de ficar falando com tantas pessoas, não. Essa não é a primeira vez que a Justiça determina a suspensão do WhatsApp. Em dezembro do ano passado, o aplicativo foi suspenso por 48 horas, mas 12 horas depois voltou a funcionar, por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O WhatsApp já recorreu da decisão, mas o pedido foi negado pela Justiça. Mas e agora? Será que o aplicativo fica fora do ar por 72 horas ou volta a funcionar antes? Tem que voltar, rápido. Não dá para ficar muito tempo sem? Não. É complicado. Nós estamos aqui com o presidente do Instituto Goiano de Direito Digital, Rafael Maciel, para conversar mais sobre esse bloqueio. Uma boa tarde. Boa tarde. Isso acaba abrindo precedente para outras situações parecidas, como, por exemplo, o bloqueio do Facebook, Twitter e assim por diante, FaceTime? Sim, na verdade, o Marco Civil é para todos os provedores de aplicações, né? Ele funciona, ele aplica-se essas regras para todos aqueles que descumprirem a legislação brasileira prestando serviço para brasileiros, ou seja, coletando e tratando dados de pessoas do Brasil. O Facebook já teve essa ameaça anos atrás, até quando não tinha o Marco Civil, quando ele descumpriu a legislação eleitoral, né, que teve uma ameaça de suspensão de 24 horas e naquele momento ele fez um acordo e cumpriu com as ordens judiciais que naquela ocasião eram remoções de conteúdo, que hoje nem se fala mais que é possível, já é claramente possível remover determinado Rafael, conteúdo. eu queria saber o seguinte, por exemplo, quem errou, o Facebook em não fornecer esses dados ou o Facebook realmente não tem esses dados para fornecer? Eu acho que o principal nessa situação é analisar se ele de fato poderia fornecer os dados, porque o conteúdo da comunicação ele não é uma obrigação de armazenamento pelo Marco Civil. Se você não é obrigado legalmente a armazenar, você tem que provar dentro do processo que ele de fato armazena e está descumprindo. Mas eles queriam, na verdade, a localização de onde partiam as mensagens. A localização, que são os registros de acesso a aplicações, a empresa ela é obrigada a armazenar esses dados por 6 meses, é o que está no Marco Civil. Então ela teria que fornecer. E aí, se
ela não fornece, ela está descumprindo a ordem judicial. O principal é você, num processo desse, é que o juiz obtenha informações, perícias, para saber se de fato a empresa pode ou não fornecer determinada... Sim, ele tem outros mecanismos para conseguir esses dados e também como, por exemplo, pedir a prisão, como esse juiz já fez do diretor do Facebook, pedindo a prisão dele, porque nos Estados Unidos houve também uma questão parecida de uma briga muito grande entre a Apple e o FBI, mas ficou ali. Agora, 100 milhões de brasileiros devem pagar por isso? Na realidade, é uma medida muito séria, que muitos dizem desproporcional, e que o direito ainda tenta lidar com o interesse do Estado também de investigar crimes graves e uma recalcitrância, uma negativa constante das empresas em prestarem as informações à Justiça. A questão é, se de fato ela pode fornecer essas informações, ela deve entregar esses documentos, esses dados para a Justiça. Pois é, o problema é que nós estamos sendo punidos muito mais do que as operadoras. Sim, de fato, acaba sendo punido, embora seja uma previsão do Marco Civil, acaba sendo uma medida que... Porque a Luciana falou que trabalha com uma loja virtual e os trabalhos são efetuados pelo WhatsApp e esse bloqueio é totalmente, na opinião dela, desnecessário, atrapalha as negociações e vai fazer muita gente perder tempo e dinheiro. O que talvez ele teria evitado isso, né, seria uma análise do juiz, tecnicamente, se de fato ele poderia cumprir ou não a ordem. E a gradação. Sempre tem que ser aplicado multas, primeiro tentado outras medidas que não causem danos a terceiros. E essa medida de causar um dano dessa magnitude tem que ser a última. Mas não é impossível de ser aplicada. O que as pessoas têm que entender é que, no caso, há um interesse de investigação também. E existe a possibilidade, antes desse prazo de 72 horas, de algum juiz determinar o desbloqueio? Há possibilidade, sim, ainda podem recorrer, ainda tem essa esperança, né, para milhões de usuários. Agora, o que é importante também deixar claro para situações futuras, porque isso tem sido uma recorrente, é que o juiz ainda poderia tentar uma suspensão temporária do cadastro de novos usuários. Então, poderia ser uma medida a ser estudada, que ele suspenderia que o Facebook cadastrasse novos usuários, mas mantivesse em funcionamento para aqueles que já estão... O Alexandre Caldeira tem uma opinião aqui até irônica. Ele diz o seguinte: o Facebook não libera informações nem para o FBI, imagine para a Justiça brasileira. E o Toninho da Jet Náutica diz que é um prejuízo porque todo mundo utiliza essa ferramenta de trabalho, outros para diversão, diz que o juiz não analisou e não pensou nos prós e nos contras. Está aí a opinião da população. Rafael Maciel, presidente do Instituto Goiano de Direito Digital, uma boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, sempre uma satisfação falar com vocês.